Olá, tudo bem? Esse é mais um Café das 10, aquele evento semanal que a Elliott Scott produz, conversando com profissionais da área de RH. Nessa semana eu tenho uma convidada especial, Gabriela Molo, e vamos conversar sobre os desafios da carreira de Tech Recruiter, que a não ser que você esteja em Marte, você deve saber que a área de tecnologia está superaquecida e Tech Recruiter é relativamente uma carreira nova, e a Gabi fez parte e é ainda Tech Recruiter, e ela vai contar para a gente um pouco dos desafios de uma pessoa que recruta para tecnologia. Gabi, tudo bem? Fala, Edu. Bom dia. Tudo ótimo. Primeiro de tudo, gostaria super de agradecer o convite. É um prazer e um privilégio imenso estar aqui batendo esse papo contigo. Com certeza, quem agradece é a gente. A gente sabe que a sua agenda é super ocupada. Gabi, para quem não te conhece, quem é você no mercado de RH e quem é você no mercado dos Tech Recruiters? Bom, Edu, eu sou a Gabriela Molo, para quem não me conhece, profissional de People há mais de 17 anos, construí minha carreira em empresas relevantes no ramo de tecnologia, recrutamento, e-commerce, e nos últimos 5 anos venho direcionando fortemente a minha carreira para startups, principalmente ali em momento de hypergrowth, liderando times de altíssima performance, óbvio, a maior parte deles sendo tech recruiters, e tendo como principais objetivos ampliar consideravelmente a quantidade de colaboradores, aliando qualidade com velocidade, provendo sempre as melhores experiências para os envolvidos no processo seletivo, que é uma grandíssima característica de todos os times que eu já construí, e também remodelando e aprimorando os processos para que essas startups possam crescer de maneira sustentável e escalável, que é bastante importante. Muito bom, Gabi. Para a gente já entrar no nosso tema, você que não só trabalhou com recrutamento, né, e hoje tem uma visão mais ampla da área, para quem tem interesse, como é que se constrói uma carreira de uma recrutadora ou de um recrutador voltado para a tecnologia? Edu, excelente pergunta. Já ouvi muitas vezes a mesma e eu trago aqui algumas características que eu vejo em profissionais de altíssima performance, mas claro, tem muitos meios e muitas formas de construir carreira de outras maneiras, né? Então, o que eu vejo de similaridade nos profissionais de alta performance que eu conheço de mercado? Acho que, primeiramente, antes de entrar nessa carreira de tecnologia, eles ou elas, né, buscaram conhecimento prévio sobre o que era tecnologia, o que eram as stacks, a diferença de front-end para back-end, para mobile, para produto, design e afins, para ter um mínimo de um conhecimento teórico. Depois que entraram na carreira, estabeleceram relações bastante próximas com os hiring managers, fazendo sempre perguntas detalhadas, sem ego nenhum, assim, não conheço nada, me conta aquilo que o que você precisa, entrando no micro detalhe. Eles entrevistaram muito, muito, muito no começo da carreira, principalmente proativamente, que é super importante, principalmente porque a tecnologia ela se inova e renova a cada ciclo. Então, conhecer essas novas tecnologias, entender o que essas pessoas candidatas estão fazendo é bastante importante. Também sem ego nenhum, sem vergonha ou receio de assumir que não conhece tal nova tecnologia e pedindo mais detalhes para que a pessoa possa aprender. Elas também estavam sempre em constante contato com o mercado para entender sobre os seus concorrentes, quais eram os diferenciais deles, como pacote de remuneração, forma de pagamento de bônus, ações, quem eram as principais referências de cada stack, por exemplo, nesses concorrentes, e ficavam muito próximos às comunidades, que também é algo bastante relevante. E, acima de tudo, como tecnologia é uma área em constante renovação e inovação, todas essas pessoas estão sempre se renovando e se atualizando. E uma coisa que eu vim observando ao longo desses 17 anos, Edu, é que, inclusive, os tech recruiters passaram a olhar mais forte para o soft skill do que, efetivamente, o hard skill. Isso foi algo bastante relevante que eu observei. E uma coisa que eu estava esquecendo, a maior parte dessas pessoas que eu vejo com um grande sucesso na carreira fizeram algum tipo de curso de programação para entender lógica de programação, para entender como funciona o back, para entender o que é o código ali por trás daquilo que está sendo visto e para que pudesse fazer
entrevistas com maior qualidade e filtrar de uma maneira com maior qualidade. Muito bom, Gabi. Entrando já nesse assunto do dia a dia de um tech recruiter, a gente percebe que um grande desafio que já está mapeado, conhecido, é o desafio da atração. Mas também existe um desafio da retenção. Na tua experiência, o que você tem visto que funciona para atrair e principalmente para reter? E depois, se você puder, dar uma pinceladinha no que é possível fazer para desenvolver os profissionais de tecnologia. Porque essa é talvez, são 3 perguntas em uma só, que são os 3 grandes desafios de todas as empresas. Eu acho que cada vez mais está mais claro, pelo menos para mim, que todas as empresas em algum momento vão precisar ter uma área de recrutamento para tecnologia. Não interessa o segmento. Para mim, os desafios de atração são enormes e cada vez maiores, né? A concorrência é muito grande, os candidatos recebem basicamente entre 10 a 15 convites para novas oportunidades todos os dias. Então, acho que é importante sair do básico, né? E o que é possível fazer para chamar a atenção desse público-alvo? Porque uma vez que eles recebem 10, 15 convites, eles precisam ver um diferencial, né? E eu vejo algumas opções que, pelo menos, ajudaram ali os meus times a se diferenciarem em termos de atração. Acho que o melhor employer branding que eu conheço é prover uma excelente experiência à pessoa candidata, provendo feedbacks parrudos e detalhados, porque uma pessoa que passou por um bom processo seletivo vai recomendar a empresa para outra pessoa, né? E geralmente boas pessoas indicam boas pessoas, a gente sabe disso. Vem uma nova onda bastante forte que ajuda muito na atração, que é um cargo que a gente chama no mercado de Dev Relation. O que ele faz, Edu? O que esse cargo faz, né? Tem como principal escopo fomentar o relacionamento com as comunidades, universidades, enfim, outras redes sociais, por exemplo, mas pensando mais a médio e longo prazo, ou seja, ele acompanha a carreira das pessoas desenvolvedoras, das pessoas de tecnologia, para em algum momento conseguir converter para um processo seletivo, que é algo que a maior parte dos devs hoje em dia não querem estar. Ter uma área de employer branding, trabalhando forte a marca empregadora, é bastante relevante. Ter boas avaliações do Glassdoor. Quando eu falo ali no sair do básico, muitas vezes o que a gente observa são os tech recruiters, recrutadores em geral, mandando mensagens pelo LinkedIn não individualizadas, né? Aquele copy-paste ali que não dá uma característica individual à mensagem. Isso acho que soa um pouco de maneira negativa, né? Se você quer se diferenciar. E nesse cenário, inclusive, aprendi com uma pessoa tech sourcer numa das empresas que eu trabalhei, que não é ruim insistir em mandar uma segunda ou terceira mensagem com outros contextos, né? Principalmente porque a maior parte dos recrutadores terminam e finalizam o primeiro contato e não se perpetua, né? Não consegue uma conversão. Isso vem me mostrando que realmente o índice de conversão aumenta se a gente insiste, gerando valor agregado para a pessoa candidata. Então, em termos de atração, eu venho vendo esse compilado, essa solução como bem plausível para sair à frente de outras empresas, por exemplo. Obrigado, Gabi. Só para eu fazer uma inferência, esses pontos que você trouxe são pontos muito interessantes, porque você já deve ter ouvido isso durante os seus anos como headhunter, de que existem muitos recrutadores, tanto RHs quanto colegas nossos de profissão, de que os candidatos reclamam de que não existe nenhum tipo de relacionamento. É sempre uma relação de interesse de uma empresa para o candidato. E aí, ouvindo você falar, o que para mim faz muito sentido, eu acho que talvez os profissionais da área de tecnologia vão liderar talvez uma mudança de comportamento de nós recrutadores, de criar e de manter um relacionamento. A pessoa que está do outro lado da tela, que está do outro lado do telefone, é uma pessoa também, né? Não é só um possível ativo. Pelo que você está falando para mim, essa é a chave para atração e para talvez até retenção, né?
Exato. Acho que é bastante importante, porque é aquilo que você falou, Edu, é um indivíduo ali por trás, a gente precisa entender o momento da pessoa, pode não ser o momento certo para recolocação, a gente precisa prover valor agregado para essa pessoa também. Acho que é super importante. O processo seletivo é uma troca, e tem que ser uma troca interessante para ambos os lados. Exato. E, Gabi, em termos de desenvolvimento, o que você já viu, tanto nas empresas que você passou, mas e talvez em outras empresas, o que é possível fazer para a gente desenvolver os profissionais de tecnologia? E o Tech Recruiter, o trabalho dele termina na contratação ou eventualmente vai além? Vamos primeiro pela parte do desenvolvimento, Edu. Eu acho que o maior nível de desenvolvimento está em trabalhar com pessoas de altíssima performance, né? Então, assim, a pessoa tendo uma boa referência, tendo bons líderes, certamente a pessoa vai se desenvolver ali no on the job e vai conseguir se inovar à medida que a empresa traz novas tecnologias de ponta. Um bom profissional, uma boa profissional, certamente vai acompanhar esse movimento, mas muitas vezes, por exemplo, para a liderança é necessário prover algum tipo de curso voltado, porque o pessoal de tecnologia nem sempre tem esse viés de liderança, muitas pessoas querem ir para o outro lado do Y, então é bastante importante também desenvolver essa liderança, e aí entra a área de people como um todo, fazendo esse desenvolvimento de maneira geral. Já linkando com a outra pergunta, Edu, eu acho que a retenção, ela começa com o time de recrutamento, inclusive. E por que eu acho isso? Para mim, o primeiro papo ideal, ele é muito direcionado para o propósito da pessoa candidata, que é o famoso EVP, né? E o que é fazer uma conversa de EVP ideal? Né? Durante o processo, estabelecer um equilíbrio entre as recompensas tangíveis, que são remuneração, benefícios, o que a pessoa gostaria de estabelecer como próximos passos de carreira, como também os intangíveis, que são propósito, cultura, clima organizacional, ambiente, enfim, e aí, cara, dentre muitíssimos outros casos. Com esses dados, Edu, eu vejo que é possível trabalhar num plano de carreira individualizado, prover desenvolvimento e, por outro lado, obviamente também, de uma maneira geral, ter um ciclo de performance que valoriza as pessoas que têm os melhores desempenhos, que mais impactam, prover um ambiente seguro, flexível, com possibilidades de trabalhos com tecnologia de ponta, times de altíssima performance, como eu falei ali na questão do desenvolvimento. Obviamente, claro, a questão da remuneração ela precisa acompanhar o que o mercado vem aplicando, senão vai ser mais difícil reter. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu vejo, e isso acontece de maneiras diferentes em diversas empresas, mas pós a entrada da pessoa candidata na companhia, geralmente meu time acompanha de perto essas pessoas nos primeiros 90 dias com alguns cafés, né? E também tem com o líder direto para entender como está sendo o relacionamento de ambas as partes, para que a gente possa, quando tem um BP, por exemplo, se a gente vê um ponto de atenção, a gente, obviamente, já passa o bastão ali para o BP com informações mais detalhadas, ou seja, a gente atua de uma maneira também estratégica, a gente vai além para ajudar a reter esses profissionais da companhia. Para a gente finalizar, algo que a gente já vê acontecendo no mercado brasileiro. Empresas de fora, multinacionais de outros países, assediando e conseguindo, entre aspas, levar os nossos profissionais de tecnologia para trabalhar para elas remotamente. O que é possível fazer para blindar essa ação, né? Talvez o que as nossas empresas conseguem fazer para eventualmente conseguir reter e segurar para que isso não aconteça? Edu, além dos pontos que eu citei acima, que faria uma pessoa, por exemplo, ficar em empresas brasileiras, eu vejo dois movimentos que vêm acontecendo muito forte, tanto no Brasil quanto na América Latina. O primeiro deles são empresas abrindo novos escritórios em outros polos que não headquarter. Por exemplo, Europa, e aí alguns países específicos, Portugal, Irlanda, enfim, depende muito do público-alvo. Por outro lado, venho observando muito, como eu te falei, em outros países da América Latina, a Argentina, que está com uma moeda extremamente desvalorizada, a maior parte das empresas, grande parte das empresas, já paga em dólar para que não tenha essa competição desleal, uma vez que a desvalorização da moeda local é
está bastante afetada, né? Interessante, Gabi. Eu quero agradecer pelo seu tempo, quero agradecer pela sua disponibilidade. Quero deixar o convite já aberto para outras oportunidades. Existe alguma pergunta, Gabi, sobre esse tema que eu não fiz, que você gostaria de falar? Poxa, Edu, acho que você abordou bastante dos casos. Eu venho observando uma certa, não diria polêmica, mas uma certa pergunta da quantidade de tempo que as pessoas têm passado nas companhias, né? E aí, linkando com esses pontos de retenção que eu te falei, eu fico um pouco ali em cima do muro sobre isso, porque afinal, num cenário onde você tem diversas opções e não estão te provendo, se você teve uma resiliência para tentar mudar aquilo que te incomoda, eu vejo uma tendência das pessoas se movimentarem cada vez mais cedo, principalmente nesse ramo de tecnologia. Então, eu só acho que é uma pergunta para a gente deixar no radar aí, se hoje em dia faz sentido a gente categorizar uma pessoa como instável ou estável, única, exclusivamente, olhando o tempo de período de currículo dela. Essa é uma provocação super interessante. A gente, como recrutador, independente da área, todo mundo já teve ou já passou por essa situação, que é o tempo de permanência, né? Ainda existe uma cultura enraizada no dia a dia das empresas que quanto mais tempo uma pessoa permanece numa empresa, talvez mais fiel, mais competente ela é, mas ao mesmo tempo existem outras empresas que têm uma cultura contrária. Eventualmente, se uma pessoa passar muito tempo numa empresa, quer dizer que ela é acomodada, quer dizer que ela é uma pessoa talvez preguiçosa. Então, eu acho que todos esses pontos precisam ser avaliados, porque são só preconceitos baseados em nada. E eu quero talvez terminar a nossa conversa dizendo que eu acho que o público de tecnologia, toda essa mecânica e essa dinâmica de recrutamento está fazendo muito bem também para as outras áreas. Porque as outras áreas estão se questionando se por exemplo, se vale a pena a gente não avaliar um certo perfil porque ele ficou um ano só numa empresa ou talvez menos, né? E talvez também olhar de fato individualmente para cada carreira, para cada história profissional. Então, acho que a gente também está aprendendo bastante com a área de tecnologia e principalmente com as pessoas que fazem parte dela. Perfeito, Edu. Acho que, para finalizar, é basicamente o que eu penso. Eu acho que eliminar uma pessoa candidata simplesmente pelo currículo, na minha visão, é basicamente leviano. Eu acho que as pessoas precisam ser conhecidas para que possam ser avaliadas e analisadas enfim. E acho que sim, a gente está fazendo super bem para outras áreas, porque o que antes muitas pessoas aturavam ou aguentavam, que não faziam parte dos seus próprios valores, que contradiziam seus próprios valores, as pessoas acabavam ficando na empresa devido a esse estereótipo de estabilidade, né? Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho e acho que muito veio dessa onda de profissionais de tecnologia, de empresas de tecnologia de maneira geral. Excelente, Gabi, muito bom. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vou deixar tanto no nosso card aqui embaixo quanto no post que eu fizer no LinkedIn os seus dados para, enfim, contato. Recomendo para quem trabalha com tecnologia, para quem não trabalha, mas tem interesse de, por exemplo, saber sobre melhores práticas de recrutamento, seleção e de pessoas, contata a Gabi, que ela tem muito para falar. Edu, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Pessoal, meu LinkedIn está aberto a todos aí, eu adoro ajudar, contem super comigo. Bom, para você que está vendo e está ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Até o próximo Café das 10 na semana que vem. Tchau, tchau.